Estamos em Santa Catarina novamente. Estamos aqui visitando alguns irmãos preciosos. E nesse local que vocês estão vendo aqui atrás é a Lagoa da Conceição, um lugar que eu gosto demais. E eu queria chamar a sua atenção para algo que não é pregado dentro dos templos. Algo que não é pregado dentro das igrejas. Que é quando você é chamado para a liberdade do Evangelho. O que é a liberdade do Evangelho? A liberdade do Evangelho não é você ficar lá preso a doutrinas. Se você analisar, nós temos uma sequência que vem do judaísmo para o catolicismo e depois vem para as igrejas evangélicas. Na verdade, é uma linha onde traçam você e levam você ao rudimento da lei, a cumprir as leis e as metas, porque esse sistema todo religioso, na verdade, ele te conduz para uma prisão. Você é obrigado a cumprir rituais, você é obrigado a cumprir algumas condições para estar ali. E eu digo para você que eu, do Falei de Jesus, eu fui chamado para fora dessas instituições. Eu recebi um chamado para estar servindo a Deus com liberdade. Uma coisa que ensinam você, e que eu tenho chamado muita atenção, que mais tem visualização em meus vídeos, é a questão de estar dizimando e ofertando dentro dessas instituições. Deixa eu te explicar. Você não precisa, para ter relação com Deus, uma relação financeira monetária. Isso não existe. Isso é lenda, isso foi criado pelos homens. Isso foi criado no judaísmo, que virou a época lá das indulgências no catolicismo, que virou dízimo nas igrejas evangélicas. Eu estive em Olinda, você tem alguns vídeos meus que eu estive em Olinda lá visitando. Eu estive em Ouro Preto, eu estive em São João del Rei. Inclusive até convidei o Maurício aqui e o Beto Reis, que está comigo aqui nessa viagem, para nós estarmos indo a Ouro Preto, Minas Gerais. Lá era-se construído igrejas uma do lado da outra. Tem igreja lá que não tem 100 metros uma da outra. Que os senhores da época iam conversar com o sacerdote da época, e o sacerdote dizia que pelos pecados que ele havia cometido, porque não eram poucos naquele tempo, que ele tinha escravos, no mínimo ali havia prostituição, abuso de crianças e outras coisas, daqueles homens, aqueles donos de fazendas, donos de tudo naquela época. Aí eles eram convencidos que se eles colocassem muito ouro no templo e construíssem um templo, Deus perdoaria eles. Então se você vê que no ano de 1600, 1700, 1500, isso já era uma prática comum para aquelas pessoas. E eu digo para você que hoje o demônio é o mesmo. É o mesmo demônio, a mesma potestade que opera naquele tempo, opera hoje. Amados, nós estamos correndo um risco muito sério nessa nação. Muito sério. O risco que nós corremos aqui é nos tornarmos uma nação pós-cristã. Porque está se banalizando, está se colocando Deus de uma forma tão simplista, tão humanista, que as pessoas estão deixando de se interessar pelo Senhor. As pessoas não estão se interessando pelo que realmente esse Deus faz pela vida delas. Então hoje, esses templos, essas organizações religiosas, ela na verdade, ela fica condicionando essas pessoas. Você está condicionado. E prova disso é que eu tenho recebido muitas mensagens pelo Facebook, lá pelo canal do YouTube, onde as pessoas estão sofrendo muito dentro dessas instituições. As pessoas estão pagando um alto preço. E pelo medo que é pregado ali pelos pastores, pelas mentiras que são colocadas ali, a pessoa não sai. Por exemplo, eu estava conversando com o irmão agora de manhã aqui, e ele me falou que ele está fora da instituição também, ele está fora do sistema, está muito feliz. Quero fazer uma entrevista com ele, você vai ver o vídeo. Ele me disse que ele esteve numa igreja, num templo aí, que pediram para ele tocar. Ele foi tocar. A dúvida do líder, do pastor que estava ali, era a seguinte: se sobre ele tinha uma autoridade espiritual. Ele falou: tenho. A minha autoridade é o Senhor Jesus. Não, você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Amados, a história da cobertura espiritual é a maior mentira, a maior safadeza levantada por esses líderes. Primeira situação, você não pode, em hipótese nenhuma, ter um homem sobre você. Porque a Bíblia diz, é claro, que fala: maldito homem, confia no homem. Você sabe como é esse homem? Você sabe a história dele? Amados, não há um justo na terra, não há um sequer, nenhum deles. O maior homem nascido de mulher na face da terra, segundo Jesus, foi João Batista.
E João Batista falava assim, eu não sou digno de amarrar as sandálias deles, do Senhor Jesus. Então, tudo isso, para que serve eu falei de Jesus? Para mostrar tudo isso, para desmistificar toda essa barbárie que está acontecendo dentro das instituições. Toda essa barbárie, toda essa mentira, todo esse descalabro. Eu tenho me irritado com tudo isso. Deus me levantou para pregar essa palavra, Deus me levantou para falar desse evangelho verdadeiro. Muitos estão saindo fora das instituições, encontrando Deus lá fora, no campo. Porque elas prendem e não fazem com que você viva o verdadeiro amor de Deus. Amados, eu fico feliz de você estar vendo esse vídeo, fico feliz de você ser nosso seguidor, ali pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso canal faleidejesus.com.br. Nós temos uma Bíblia inteira para discutir, nós temos todo o mundo do Senhor Jesus para poder estar falando. Eu sigo esse Deus, falo com coragem, sabe? E sou muito feliz por estar nesse caminho que eu estou hoje. Aprenda uma coisa, sair da onde você está aí dentro para fora, nada vai acontecer a você. Nada, a não ser que você não esteja firmado na palavra. Se você sair daí e estiver firmado em homens, tua vida vai despedaçar. Mas se você estiver firmado na palavra, no Senhor Jesus, você vai ver que haverá para você prosperidade, haverá para você mudança de vida, haverá para você relacionamentos saudáveis. Você vai conhecer um mundo que você acredita que ele não existe, que é a liberdade do evangelho fora dos templos. Saia da maldição das 4 linhas. Venha para o evangelho verdadeiro e para o evangelho puro. Venha para o Falei de Jesus.